Os 3 erros grosseiros que o profissional ele tende a fazer por desconhecer mesmo, muitas vezes, a própria fisiologia da pele, tá? Então, primeiramente, para quem não me conhece, meu nome é Rebeca Gondim, eu sou esteticista e cosmetóloga e nesse perfil eu ajudo profissionais a serem referência em limpeza de pele com 100% de confiança nos atendimentos. Quando eu falo pra vocês assim, que eu vou falar os 3 erros, é porque a proposta é que nunca mais na vida de vocês cometam esses erros, tá? Parece bom demais pra ser verdade eu falar uma coisa numa live e de repente vocês dizem, mas eu vou esquecer. Não vai esquecer. Lógico que quando a gente erra, sabe quando cai aquela questão na prova que você erra, não acredito que eu errei aquilo. Parece que é um assunto que nunca mais você esquece. É sobre isso a live de hoje. Então são 3 erros que eu coloquei essa palavra grosseira mesmo, que é para chamar atenção, que muitas vezes passa despercebido e a gente não se dá conta que tá errando. Esse é o grande problema. Então, falando um pouquinho da minha trajetória, né, para que vocês entendam como é que eu descobri, porque eu fui essa pessoa que cometeu esses erros grosseiros, tá? E a gente pode trazendo essa experiência para vocês, para que vocês liguem o insight e que vocês não errem mais, tá? É bom demais para ser verdade, mas não. Inclusive, no curso que eu dei no ano passado e nesse que eu estou dando agora, as minhas alunas, elas têm, eu trago para elas esses aspectos, né, que eu vou falar agora, para que elas não errem. E elas têm saído muito bem, tá? Quando elas realizam a limpeza de pele, têm se sentido confiantes, referências na limpeza de pele que elas fazem, tá bom? Então, vamos lá. Quais são os 3 erros? Quando eu comecei na estética alguns anos atrás, né, e eu me identifiquei com a estética facial, eu achava que eu tinha uma certa facilidade e tal, e eu começava a praticar. Mas o que acontece? Quando você vai fazer a limpeza de pele, você espera aquele paciente o quê? Quando você vai fazer a avaliação, você espera um paciente que tenha cravos, espinhas, milhos, né? E você tá ali com aquela técnica, né? Instigada para exercer ali a tua profissão, mas o que acontece? Nem sempre, necessariamente, o paciente ele chega com essas características na pele dele. Então, chega um paciente lá com o comedão aberto, beleza, você consegue fazer, você sabe como é que você consegue fazer a retirada dele. O comedão fechado, você sabe como fazer a retirada desse comedão. Às vezes tem um milho lá, você sabe como fazer, então você acha que vai ser tranquilo a limpeza de pele. Só que existem algumas características que nessa trajetória faz com que você erre e você não perceba, você não se dê conta. Por exemplo, aconteceu comigo várias vezes de eu estar ali, né, na minha prática, já com uma certa, entre aspas, experiência, uns 2, 3 anos de experiência, e um paciente chega pra mim e diz assim, Rebeca, eu queria que tu tirasse esse cravo aqui no meu nariz. Aí eu olho lá pra pele do paciente, analiso, e quando eu vejo, eu digo assim, tranquilo, tem até uma pontinha, né? Aí eu venho, dou uma apertadinha, não sai nada. Aí eu venho, isso é uma prática, tá? Que eu tô falando. Eu pego a agulha, que é mais comum, a gente sabe que a gente pode utilizar aquela agulhinha, né? Conhecida popularmente como agulha de insulina. A gente pega aquela agulha, dá um furinho ali e a gente vai o quê? Tentar drenar, né? Tirar ali o conteúdo, o sebo daquele cravo, daquele comedão. E aí você fura, a textura já é até diferente. Aí você aperta, não sai nada. Aperta mais um pouquinho, não sai nada. Aperta de novo, não sai nada. Gente, quem aqui já ouviu falar, eu vou perguntar, vocês podem escrever aí, tá? Comentar. Quem aqui já ouviu falar de uma alteração na pele chamada hiperplasia sebácea? Vocês podem colocar aí, tá? Quem for esteticista que trabalha com limpeza de pele. Então, a hiperplasia sebácea é mais comum do que a gente pensa. Muitas vezes o paciente chega com aquela queixa e ele acredita que é um cravo. E muitas vezes o próprio profissional se confunde e acha que ali é um cravo, um comedão. E ele vai lá tentar mexer. O problema de quando você erra é que você é o profissional, ali não tem supervisora de estágio, ali não tem coordenadora de curso, ali não tem nada. Você é o profissional responsável pelo procedimento, então você tem que dar conta dali. E o paciente que está ali na sua maca, tá? Então você olha, você tranquilo, né? Pra você tranquilo, você sabe como tirar comedão, pápula, pústula, enfim.
E aí, Miriam, aí você vai lá na pele do seu paciente com a agulhinha novamente, mais uma vez aperta e não sai. Você vai mais uma vez, aperta e não sai. O que que acontece? No mínimo, você fica frustrada, chateada pela situação, porque não tá saindo nada. Lógico que não vai sair nada, porque aquilo ali não é um comedão, porque aquilo ali não é um cravo. E você tá ali insistindo para tirar aquele conteúdo que não vai sair, que ali não é sebo, né? E aí, o que que acontece? Se você insiste naquilo, o paciente, no mínimo, vai ficar machucado, porque você fica ali com a agulha furando o paciente, mesmo que de forma superficial, para tirar uma coisa que não sai. Porque a hiperplasia sebácea, ela é uma alteração na pele, é uma alteração, na verdade, da glândula sebácea, e ela fica o quê? A característica dela é ficar aumentada. Então, existe uma elevação na pele. São pequenas bolinhas que é em torno de 3 a 9 milímetros, são bem pequenas, e que elas podem inclusive ser únicas, tá? Ou pode ser várias, né, numa região. As regiões mais comuns são testa, né, essa região aqui frontal, nariz, bochechas, tá? Muitas vezes próximo de boca. Então você tem aquela hiperplasia e aquilo provavelmente não tem nenhum tipo de malefício para a pele, mas é uma alteração e muitas vezes inestética, e isso incomoda o paciente. Então, quando ele vai fazer a limpeza de pele, ele vai dizer assim, ó, eu queria que tu tirasse isso aqui. Rebeca, tem umas coisas aqui em mim, tu tira para mim, por favor. Se você não souber do que é, você vai dizer, tiro. Porque até você se confundiu, até você acredita que aquilo ali é um comedão, tá? E que aquilo ali é removido numa limpeza de pele. E não é. E o grande erro grotesco é que você fica insistindo naquilo ali para que o conteúdo saia, que o conteúdo do comedão é o que? O sebo, né? Então, você fica ali apertando, não sai, machuca o paciente, você não tá saindo, claro que não vai sair. E o paciente faz, pode apertar que não tá doendo não, aí você insiste, né? Porque tem um paciente que quer tanto que você tire, que ele fica ali super de boa, sentindo dor, mas quer que você remova, principalmente em áreas de nariz, fica aquela pontinha ali. Isso é muito feio, realmente não fica muito legal. Hoje eu postei nos stories, agora há pouco eu postei nos stories, um exemplo de uma hiperplasia sebácea de uma paciente, que inclusive no dia que ela veio, a gente vai tirar, e até eu cutuquei, até me dar conta, né? Como foi que eu descobri? Estudando. Ninguém chegou pra mim e fez, Rebeca, isso é hiperplasia sebácea. Porque eu não sabia nem como chegar pra alguém, algum profissional, que ensinasse, né? Que acreditasse que tivesse um conhecimento daquilo, tal, e eu não sabia nem como verbalizar para dizer assim, aquilo ali, isso é o quê? Mas como que eu não tinha foto, eu não tinha nada? E aí eu estudando alguma coisa de estética facial, não sei exatamente o que era, mas eu lembro que eu vi uma imagem. Quando eu vi isso, eu não acredito. Eu não acredito que eu tô fazendo isso na minha limpeza de pele. Então, assim, tudo, gente, na vida é aprendizado, tá? Se você errou, e você agora se deu conta de que isso não é um conteúdo, não tem, né? É uma estrutura, é uma alteração benigna, não é maligna, mas são pequenos carocinhos, né? Que tem a coloração da pele, tem a mesma coloração da pele, quando não são tanto amarelados. Aí é que lasca mesmo, porque aí é que você se confunde. Mas eles não têm essa característica, sabe? Quando depois que eu vi a imagem, eu fiz, caramba, isso é uma hiperplasia sebácea. Aquilo era uma hiperplasia sebácea. Tem uma paciente que ela pediu para tirar no nariz realmente, e aí ela fez, nossa, eu detesto isso tá me incomodando demais, tal. E eu disse assim, não, a gente vai tirar. Gente, claro que eu não tirei, né? Porque não saía. E aí eu descobri, estudando, que isso é um erro, assim, terrível para quem está fazendo, quem está atuando como esteticista, que vai fazer a remoção dos comedões, porque de fato é uma coisa que não dá para você remover na limpeza de pele. Não tem agulha, não tem extrator, tá? Cureta, isso não vai sair porque é relacionado ao aumento da glândula sebácea. E aí, Rebeca, como é que tira o danado desse negócio? Como é que a gente tira? O que é que acontece? Quando ela vem para a pele, você tem que tirar como? Tem que destruir aquela alteração, tá?
E aí como é que se destrói isso? Você pode fazer por uso dos retinoides, pode ser o médico passar, ou você pode fazer com eletrocautério ou com jato de plasma, porque você vai ali, como é que eu digo, diminuindo aquela área com uma lesão controlada, tá? Para baixar aquela estrutura, que é muito pequenininha, muito sutil, mas podem ser várias, tá? E isso incomodar bastante o teu paciente. Então, assim, isso é um erro muito comum, sabe? Muito comum. E que a gente tem que se dar conta. E quando é que a gente dá conta? Quando a gente começa a estudar os aspectos macroscópicos da pele, que são tudo aquilo que a gente consegue ver. O paciente chegou, eu estou olhando, eu vou avaliar a pele dele, já estou identificando que aquilo. Eu preciso saber o que é uma hiperplasia sebácea. Faz parte, então, a partir do momento que eu não sei o que é uma hiperplasia sebácea, eu vou querer remover aquilo ali numa limpeza de pele e não sai. Tá? Tô dizendo logo pra vocês, então não errem mais. Botem isso na cabeça de vocês. O que é hiperplasia sebácea? Eu até tenho a imagem, mas eu não consegui trazer o notebook hoje pra cá, então não tinha como eu mostrar pra vocês. Mas se vocês colocarem no Google lá, hiperplasia sebácea, e bota lá imagens, vai aparecer vários exemplos, tanto elas isoladas como elas em conjuntas. Então dá pra gente identificar quando a gente tem noção do que a gente tá falando. E isso é extremamente importante, porque antes da gente fazer a limpeza de pele, a gente tem que avaliar a pele daquele paciente. Se eu tô vendo que aquilo ali não é um comedão, quando o paciente chegar, Rebeca, eu queria tirar esse cravinho aqui, essa espinha daqui da minha ponta do nariz. Aí você olha e fala assim, fulana, não dá, agora não dá, porque isso aqui é uma hiperplasia sebácea. Vê que bacana, né? Já dá até um up, né? Nossa, essa profissional sabe o que tá falando. Então, assim, se você chegar e for tirar, nossa, eu fui lá, a gente já furou e não saiu nada. Nem saiu e nem vai sair, tá? Então, esse é o grande erro, um dos grandes erros, a gente vai falar dos 3, tá bom? Que é a hiperplasia sebácea. Não erro mais. Alguém aqui já errou dessa forma? Coloca pra mim nos comentários. Se tiver alguma perguntinha no final da live, a gente vai responder. Boa noite pra todo mundo que tá chegando agora. Como essa live vai ficar salva, eu vou deixar lá, não vou ficar batendo muito papo, porque quem for assistir, se vocês quiserem assistir novamente a live, não vou ficar aqui conversando, já vai direto pro conteúdo, tá bom? Deixa eu só ver um assunto aqui. Minha filha fazendo 10 anos hoje, desde pequenininha, uns 3, 4 anos, surgiu no rosto dela vários milhos na região do nariz. Nós vamos falar sobre o segundo erro, tá, Ana? Segundo erro, que é o quê? Os milhos. E onde é que a gente erra na limpeza de pele com a remoção dos milhos? Então, os milhos, eles são muito comuns, inclusive, tá? Os milhos, eles são muito confundidos por serem cravos, né? Então, alguns próprios pacientes me relataram. Essa semana, a minha prima, ela veio fazer uma limpeza de pele semana passada. E ela disse assim, Rebeca, eu tirei um milho com a unha. Gente, primeiro que o milho, ele não tem uma abertura, tá? O conteúdo do milho não é sebo, é o que? Queratina, ou seja, é uma degradação, né? Um excesso de queratina que você tem ali. Não dá pra você sair apertando, porque se você aperta o milho, o que é que acontece? Você vai lesionar a pele. No caso dessa minha prima, ela lesionou realmente uma pele. Ela tinha 2 milhos, ela tirou um. E aí nós marcamos a limpeza de pele. Ela tinha outro e eu removi na limpeza de pele. Mas por que é um grande erro quando a gente vai remover o milho? Vocês imaginam? O milho, ele é muito comum, inclusive, né? O milho pré-natal, né? Neonatal. Porque é uma característica, não se sabe ainda ao certo a origem dos milhos, mas alguns estudos, alguns autores, eles referem aí que é a degradação de fibras elásticas, né? Inclusive de células que produzem a queratina, que na verdade é o queratinócito. Então, isso por conta da radiação solar. E aí há uma degeneração dessas estruturas, causando aí o milho. Mas se sabe que o milho, ele é o excesso de queratina. Então, aquele conteúdo dentro daquela bolinha que chega a ficar em torno de 1 a 3 milímetros, são queratina, tá? Essa queratina, você pode ver que o conteúdo realmente é bem durinho, é diferente de um sebo que você aperta, o sebinho ele se desfaz. E a queratina não, tem aquele conteúdo mais rígido. E aí, onde é que está o erro? O grande erro é quando você vai fazer a remoção do milho e ele não está totalmente superficial, que já aconteceu comigo também.
Quando a gente vai fazer uma limpeza de pele, por exemplo, você tem toda uma técnica para fazer, né? O profissional ele vai com uma agulha específica ali naquela região para tirar. É muito comum nessa região aqui, em torno da bochecha, né? Em torno do nariz, região de olhos, pálpebra superior nem se fala, região de testa, né? Essa parte aqui da glabela, é muito comum ter esse aparecimento dessas estruturas. Como já disse, não se sabe ao certo a origem, se fala bastante sobre essa questão da degeneração das fibras elásticas e do próprio excesso da queratina, né? Mas não se sabe, não se tem certeza, né? E se tem pessoas que têm uma predisposição a maiores que outras. E o que acontece? Para você fazer a remoção do milho, mesmo que você tenha conhecimento da técnica, é grotesco quando você vem com uma agulha e você fura, se lesiona, geralmente é uma lesão epidérmica, então ele vai estar mais superficial. Mas tem algumas situações que eles não estão tão superficiais quanto deveriam para você fazer a remoção. E aí você vem com uma agulha que às vezes o profissional ele pode estar muito seguro da sua técnica, mas ele faz o quê? Né? O que é que esse profissional faz? Ele vem, né, tranquiliza o teu paciente, mas às vezes para o paciente aquilo é extremamente desconfortável. Tá deitado na maca e vem um profissional sabendo que tá com uma agulha e que em algum momento ele vai ter que romper a capa córnea para remover aquele milho. E aí, gente, tem situações que o milho ele não está tão superficial. E você acaba que fica com uma agulha, sabe, naquela posição, na pele do teu paciente, meio que cutucando, porque às vezes o milho ele tá tão superficial que quando você faz o rompimento da capa córnea que você puxa, ele vem na ponta da agulha. Isso aconteceu várias vezes comigo. Mas também já aconteceu de eu ficar tentando furar o milho e ele saindo do lugar na pele. E ele bem mais profundo e eu tentando tirar, porque além de você fazer o rompimento da capa córnea, tu vai ter que espremer, se ele não vier na agulha, para poder remover. Se você tá ali e o danado do milho tá meio que, digamos, se movimentando, não vai dar para remover. Inclusive, uma das técnicas, assim, técnica não, que a gente fala assim, certeza que o milho vai sair é quando ele tá bem visível, você já vê nitidamente aquela bolinha. Mas se você vê uma coisa muito por baixo da pele e você quando fizer a lesão, né, fizer o furinho e você for cutucar ele estiver saindo do lugar, esquece, não vai ficar cutucando, porque com certeza vai ficar extremamente desconfortável e você pode lesionar aquele paciente. Então são duas situações já. A hiperplasia sebácea, porque se você cutuca demais você vai lesionar, e a própria retirada do milho. Ah, Rebeca, mas eu mesmo retiro o milho na minha limpeza de pele. Você precisa se retirar, porque aquilo às vezes é o que mais está incomodando o teu paciente. Mas você tem que avaliar se dá ou não para retirar. Porque às vezes você está ali, você quer remover aquele cistinho, você vai remover o milho, mas o milho não tá tão superficial. Gente, é muito legal quando você fura e ele vem na agulha. Mas se você ficar cutucando aquela estrutura ali, fura uma vez, fura duas vezes, fura três vezes, às vezes em lugares diferentes, né? Tem uma bolinha, você fura aqui, depois você fura aqui, você fura aqui e não consegue tirar, é muito angustiante, porque você começa ficando incomodada, de tanto que você tá tentando mexer, tá desconfortável para o teu paciente, com certeza, e você tem o quê? Em torno de quê? 1 hora para fazer essa limpeza de pele. Então você está perdendo tempo, tá incomodando ele, tá ficando cada vez mais frustrado. Às vezes tá com ar-condicionado na sala, você vai ficar calor, tão agoniada que você tá. Então assim, avalie a pele, tá? Remover o milho faz parte da limpeza de pele, só que você precisa entender se é possível remover. Por exemplo, eu tinha uma paciente que tem uns 15 dias ela veio e ela tinha alguns milhos. Ela tinha uns aqui nessa região, foi super tranquilo tirar, tinha uma aqui. E ela tinha um muito próximo no canto do olho, mas muito próximo, sabe? Era um negócio assim, muito, que eu dizia assim, caramba, onde que esse milho foi aparecer? Só que ela estava muito incomodada. Ela, Rebeca, por favor, tira, por favor. Se fosse outra paciente, ia dizer, não, deixa aí, né? Porque imagina, você tá deitado e vem um profissional com uma agulha aqui no cantinho do teu olho. Quando eu vou fazer a remoção dos milhos, por exemplo, eu sempre direciono a agulha do lado contrário do olho do paciente. Até para dar uma segurança para ele, eu faço assim, ó,
tô removendo, mas não tá, a agulha não tá direcionada pro teu olho, né? Se for essa região de olhos aqui. Porque ele consegue ficar mais tranquilo, porque acidentes acontecem. Então, você já tem que precaver para você não furar o olho desse paciente. Imagina que tragédia. Então, o que é que você faz? Você direciona a agulha, você se movimente, você não fique sentadinha lá querendo movimentar seu paciente. Você sai da sua cadeirinha, do seu mocho, você se movimente, veja qual é a posição mais adequada para você fazer a remoção. E você, se ele insistir muito para você fazer, você tem que ter a certeza que você vai conseguir fazer. Porque também não adianta ser no cantinho do olho você ficar cutucando e você não se sentir segura para fazer e você fazer porque o seu paciente quer. No meu caso, ela fez, eu tô muito incomodada. Eu falei, meu Deus, eu pensei comigo, esse negócio vai dar um trabalho. E deu trabalho, mas era uma das questões que fez ela ir fazer a limpeza de pele. Então, eu não ia deixar aquele milho voltar para casa com ela. Então, eu direcionei a agulha, me movimentei, procurei umas 3 posições assim, a que melhor eu vi que dava para tirar. A gente conseguiu remover o milho. Parecia assim, ser até bem pequeno para o transtorno, digamos assim, porque às vezes quando o negócio é muito pequenininho, você pode assim, fulano, tá tão perto do teu olho, é tão pequenininho, tá te incomodando muito. Se ela disser que não tá, então pula para outra parte, tá? Aquele milho, ele pode estar aumentado na próxima vez que você voltar a fazer a limpeza de pele dele e tentar tirar de uma forma menos incômoda. Mas no caso dessa paciente, ela queria de todo jeito e eu consegui remover. Mas eu precisei de muita habilidade, muita técnica e me senti muito segura para remover, porque se eu não tivesse segura, eu não ia fazer. Você não vai chegar e vai dizer assim, eu faço limpeza de pele. Tem uma amiga minha na faculdade que ela dizia assim, eu não faço remoção de milhos. Isso no laboratório da faculdade, e eu lembro que a coordenadora disse assim, como assim você não faz remoção de milho? Você tem que fazer remoção sim, que a paciente tá lá e ela quer que você remova. Se o negócio dá para você tirar, por que você não vai tirar? Agora, grande erro é o milho estar lá, você tá vendo que ele não está superficial e você continua cutucando, porque a tendência, gente, é ele ficar bem superficial. Eu tinha uma paciente minha que ela é até de Abreu Lima, e ela tem muito milho nessa região aqui de glabela, mas é muito. E aí eu lembro que um dos meus grandes erros na época foi que eu queria tirar todos aqueles milhos, porque a sensação é deliciosa para quem faz limpeza de pele, né? Você vê aquele milho saindo. Só que, minha gente, a gente tem que saber até onde dá pra gente ir. E eu lembro que eu mexi tanto na pele dela que machucou, né? Não com a agulha, mas tanto que eu tentava apertar e aquilo tava muito tempo ali na pele dela. Acho que tinha anos que tava ali. E eu, na minha sede, né? Então depois eu tive que passar pomada pra ela, não sei o que e tal. Ela sempre volta, mas foi um erro grosseiro que eu cometi, que hoje eu não cometo mais. Então, para que você seja uma referência em limpeza de pele, que você seja uma profissional referência na sua área, você precisa saber os erros que você cometeu, que você pode estar cometendo e começar a se reorganizar nesse sentido. Saber que você não vai ficar mais 3 horas na limpeza de pele, saber o que é hiperplasia sebácea, saber até onde você pode remover o milho ou não, tá? É importante a gente saber o que pode ser removido e o que deve ser removido numa limpeza de pele, tá? Então, esse é o segundo grande erro, tá? O primeiro foi a hiperplasia sebácea, que a gente erra bastante. O milho, a gente tem que saber, não é porque tem um milho que você vai remover, tem que saber se dá para remover, né? E não vou remover o milho porque eu não gosto de trabalhar com agulha. Gente, então muda de profissão. Porque, imagina, você vai no dentista e o dentista diz que ele tira todos os dentes, mas não tira o siso, não tira o queiro. É mais ou menos isso, entendeu? É mais ou menos isso. Então, se você faz parte do procedimento, agora você não pode simplesmente querer tirar todo o custo e saber dos riscos. E outra coisa, se você lesiona a pele do seu paciente, no mínimo vai ter uma mancha ali. Se não tiver uma cicatriz, fica uma mancha. Então tem que saber até onde você pode estar indo ali na remoção, naquela limpeza de pele, tá? Isso são erros, assim, que eu cometi, que eu não cometo mais. E eu não tenho nenhum orgulho de dizer isso, mas estou compartilhando com vocês, porque é importante que a gente compartilhe o quê? O conhecimento. E como eu falei anteriormente, quando a gente erra, a gente tende a não errar novamente. Isso é o quê? Sabedoria. Então, hoje já, liga... isso não dá pra sair não, porque isso é hiperplasia sebácea. Como é que a gente tira? A gente tira assim, vamos agendar tal dia pra gente tirar. É basicamente isso, tá?
Depois que vocês virem a live, vocês vão lá nos meus stories que tá lá um vídeo mostrando milho e a hiperplasia sebácea. E o terceiro grande erro, tá? Que talvez aqui quem trabalha com limpeza de pele me crucifique, que é drenar pústula. Não sei se vocês drenam pústulas aqui, mas pústula, para quem não é da área que está assistindo a live, são as espinhas. Então, não se retira a espinha. Ah, Rebeca, mas o meu paciente quer que eu remova. Então, a gente pode fazer alguns acordos na limpeza de pele, isso é importante, tá? Se você já tem um acompanhamento do paciente, você sabe, por exemplo, que o paciente é aquele que cutuca, que mexe, você pode fazer alguns acordos com ele, mas o ideal é não remover, mesmo dentro de um consultório de estética, mesmo na sua clínica, com tudo higienizado, com toda a biossegurança, com tudo. Não é indicado. Por quê? Tem vários porquês, na verdade, tá? Mas a remoção da espinha, ela pode desencadear um aumento do problema de contaminação da bactéria. A bactéria da acne, antigamente conhecida como Propionibacterium acne, hoje já chamada de Cutibacterium acnes, pela questão da virulência dela, né, que existe, ela tem uma capacidade de multiplicação e de contaminação extremamente grande. Inclusive, sabe-se já que a alta frequência para fazer efeito, tem artigos falando sobre isso, na acne, na Cutibacterium acnes, você tem que ficar muito mais ali de 10 minutos em cima daquela região acometida da bactéria para poder matar. Então, assim, é um micro-organismo extremamente poderoso, tá? E que, assim, em quantidades muito grandes, eles trazem vários malefícios, né? Foi encontrado, inclusive, a Cutibacterium acnes num centro cirúrgico, numa desarticulação de fêmur. Só pra você ter noção, mas não era no rosto que ela tá? Então, de alguma forma, aquela bactéria foi encontrada, né, dentro do corpo de um ser humano. Então, assim, tem todo um estudo sobre a Cutibacterium. E quando a gente mexe numa pústula, há uma proliferação dessa bactéria. Ah, Rebeca, mas se eu não tirar a espinha, o que é que vai acontecer? O próprio organismo, ele vai fazer esse controle. Eu sempre oriento ao paciente, de repente, se ele tem conhecimento, por exemplo, de óleos essenciais, dá uma gotinha, um pontinho mesmo do óleo essencial de melaleuca e pontuar por cima daquela pústula no lugar de ficar drenando. Já aconteceu, eu estar com uma paciente muito inquieta, ia para um evento, estava agoniada e estava com uma espinha ali na bochecha enorme. E assim, sabe, eu disse a ela que eu não ia tirar, e ela, não, por favor, tira, por favor, tira. Eu disse assim, tem um risco de contaminação, eu quase não utilizo aparelho nenhum, né, para fazer a limpeza de pele. Mas eu tenho um jato de plasma e tem o plasma frio que a gente coloca, né, na região para estar matando essas bactérias. Mas, na verdade, existe um risco muito grande de, inclusive, desencadear a celulite facial, tá? Que é uma infecção na pele que atinge camadas mais profundas. A gente pensa que isso nunca vai acontecer com a gente. Só que pode acontecer. Graças a Deus nunca aconteceu comigo. Já errei de drenar pústula assim. No começo da limpeza de pele, eu não lembro de nenhum profissional, de nenhum professor meu falar não pode remover pústula. Eles só diziam assim, quando você remover a pústula, você tem que vir com a alta frequência, tá? E focar naquela região, isso de uma forma muito rápida. Inclusive me ensinaram a botar a gaze por cima do rosto para que o eletrodo ele consiga ter toda uma movimentação sobre a pele. Porque quem já trabalha com alta frequência sabe que ele meio que agarra, né? O vidrinho ele agarra na pele, não tem um deslizamento, mas ele precisa desse contato com a pele. Então, a partir do momento que eu boto uma gaze, eu já diminuo ainda mais essa ação da alta frequência, tá? Então, assim, não é a alta frequência, não é o plasma frio. A gente tem que ter cuidado para não necessariamente drenar. Mas se por um acaso você está fazendo uma limpeza de pele e aquela pústula ali local, ela simplesmente romper, não foi porque você foi lá drenar,
Mas acontece, da pele estar bem inflamada numa determinada região e romper, você tem que controlar aquele sangue que sai, isolar aquela área, tá? E aí você usar os seus recursos bactericidas para que aquilo não se propague. Mas que há sim uma grande possibilidade de infeccionar, sim, e de contaminar toda a região, principalmente áreas que estavam, entre aspas, abertas. Você faz um afinamento da capa córnea, imagina, a Cutibacterium vai se prevalecer ali. Então a gente precisa entender que remover pústula, remover espinha na limpeza de pele é contraindicado. Eu lembro que o ano passado, quando eu dei o curso de limpeza de pele, eu falei desses pontos, desses aspectos macroscópicos e falei sobre algumas contraindicações para que a gente não faça na limpeza de pele. E a drenagem da pústula, ela entrou, não removam as pústulas. Tinham 5 pessoas na sala, né, que foram para 5 pessoas, as 5 ficaram assim. Como assim não vai remover a espinha, Rebeca? Como? Gente, e aí? E algumas já tinham feito outros cursos livres de limpeza de pele e isso não tinha sido falado, mas não é indicado. Inclusive, gente, quando a gente faz a extração na drenagem, né, da pústula, você remove aquele pus, geralmente sangra, tá? E quando sangra, a gente tem uma chance muito grande de hiperpigmentar aquela região. Então a gente tem que ficar muito atenta a essa questão da pústula, da espinha, porque assim, Rebeca, mas se você tirar é porque pode gerar uma cicatriz. A cicatriz da espinha, ela pode ser gerada pelo próprio fato da espinha já estar ali, da pústula já estar ali, porque às vezes ela acometeu regiões internas, principalmente aquelas pápulas internas ali que já destruiu algumas estruturas naquela pele. Então não é só porque você drenou que vai fazer a cicatriz da acne. Às vezes a própria acne já está ali, ocasionando internamente uma lesão naquela pele, tá? E vai gerar uma cicatriz, independente de você mexer ou não. Mas não mexer é essencialmente para não ocorrer uma infecção, aumentar essa proliferação da bactéria, da Cutibacterium acne, na pele, acometendo regiões que nem tinha espinha. Então, assim, teve uma situação de uma amiga minha que uma colega dela estava iniciando na área da estética e tinha falado assim, pediu a ela uma ajuda porque ela tinha tirado, né, num procedimento de limpeza de pele, uma espinha próxima da boca de uma paciente. A paciente estava muito incomodada, ia para uma festa, a velha história, né? E ela, não, sem problema, né? Porque aparentemente, infelizmente, é muito comum remover pústula na limpeza de pele. Até porque isso é um desejo do paciente, tirar aquela coisa amarela do rosto. Tem uns que tem nojo, tem uns que ficam com vontade de remover. E aí essa menina, ela fez a remoção. Se eu disser pra vocês que essa paciente foi parar no hospital, ela foi parar no hospital, ela nem foi pra festa que ela ia. A boca dela ficou toda inchada, a boca da paciente. A espinha estava próxima da boca. Ela teve, sabe o que? Uma celulite facial, que é o que a gente tá falando. Pode não, se nunca aconteceu com você, ótimo, mas a ideia é que você não drene mais as pústulas a partir de hoje, tá? Você tá tendo esse conhecimento, porque você vai ser uma referência em limpeza de pele e você não vai cometer esses erros grosseiros, tá? Porque assim, a gente acha que é para tirar a gente acha que é pra gente remover a espinha, mas não é. Então, se o paciente já chegar na maca, o que é que eu faço, né? O paciente deitou, higienizei a pele, estou preparando, eu estou conversando com ele, geralmente eu falo passo a passo no procedimento, estou fazendo isso, nesse momento eu vou fazer aqui para afinar a pele, tal. E aí eu digo assim, vou começar por essa região de testa, geralmente eu começo pela testa. Aí quando eu vou para a área da bochecha, eu vejo que tem uma pústula, aí eu digo assim para ele assim, essa pústula aqui eu não vou drenar, tá bom? E aí eu espero saber o que ele vai me dizer. Alguns dizem assim, graças a Deus. Sabe por quê? Porque dói demais, dói muito, né? E aí tem uns que assim, Rebeca, eu não acredito que eu vou voltar para casa com isso. Eu disse, não, você vai botar um olhinho em cima e esse óleo vai tender a controlar essa bactéria e o teu organismo, ele vai, inclusive tem os secantes, né, os secativos que
ele pode comprar na farmácia se ele não quiser manipular, ele coloca ali em cima daquela pústula e o organismo vai se encarregar de que controlar aquela bactéria. Mas não é a gente, mesmo com luva, com todo o procedimento organizado, que a gente vai ali, ó, apertar aquela pústula, tá, gente? Então a gente precisa se posicionar enquanto profissional. Hoje em dia, eu não vou dizer a vocês 100%. Se por um acaso aconteceu, né, como eu falei pra vocês, a paciente, por favor, Rebeca, remove. Acho que foi a última vez que eu fiz isso. Eu removi com o coração doendo, com medo, pra falar a verdade. Falei assim, gente, eu não devia estar falando, mas insistiu. Eu fiz um acordo, é uma amiga minha. Se acontecesse algum BO, claro que eu ia me sentir muito culpada, mas ela tinha a responsabilidade, porque eu expliquei pra ela, contei tudo, e mesmo assim ela quis, tá? A gente já sabia que ia ficar manchadinho, ficou na região de bochecha, manchado, mas ela agradeceu tanto no mundo, porque estava muito dolorido, ela já tinha passado secativo e não tinha saído. Mas acontece, hoje em dia eu me nego a fazer a remoção da pústula, por todos os riscos que eu comentei com você aqui, tá? Porque a ideia é que a gente seja referência e a gente ofereça o quê? Saúde para esse paciente. Então eu não posso estar cutucando o que não deve, eu tenho que entender o que é que eu posso fazer naquela pele para beneficiar aquela paciente, para trazer saúde para aquela pele. Porque o que muita gente pode parecer e que não é que achar que a limpeza de pele é um procedimento puramente estético, de embelezamento, que nem é, vocês sabem. Porque quem faz limpeza de pele não fica com a pele brilhando como quem faz uma massagem. É um procedimento que mexe, deixa a pele sensibilizada, a gente tem que ter cuidado com o pós, tem que dar conta aí do skincare, mas a gente tem que entender até onde nós, enquanto profissionais, nós podemos ir, tá?